Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida mais uma vez nesta manhã de domingo. Manhã esta que cada domingo a expectativa da gente é que seja o último, né? E esse não deve ser diferente. A gente sempre está se alimentando da expectativa de que logo esse tempo vai passar. Mas ele vai passar dentro do tempo de Deus, do propósito de Deus. Até lá, a nossa oração, o nosso clamor a Deus é que Deus nos dê graça, nos dê paciência, nos faça entendidos, né, de tudo quanto está acontecendo, tudo que o Senhor quer nos ensinar de modo especial nesses dias. E eu queria pedir a você para ouvir, para acompanhar essa mensagem até o final. Certamente Deus tem algo a falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. E não necessariamente por ser eu, o pastor Leonardo, que esteja transmitindo a mensagem. Poderia ser aqui o pastor Furtado, o diácono Ricardo Feijão, o diácono Washington, o irmão Lucas, a irmã Helda, a irmã Flávia, os irmãos que foram escalados, né, para estar transmitindo estas preciosidades da palavra de Deus para a nossa reflexão nesses dias. Mas quando eu digo que Deus tem algo a falar ao seu coração, é porque nós vamos pregar a palavra de Deus. Então, o mensageiro é um instrumento nas mãos de Deus. E eu creio que a palavra por si mesma, ela tem esse poder de falar aos nossos corações, porque ela é uma espada penetrante. Eu espero que esta espada penetrante, ela penetre na sua alma, no seu coração. Eu sei que à medida que o tempo vai passando, e já passou alguns dias, não é? Então, a coisa vai se estendendo, vai gerando algumas inquietações, vai gerando algumas angústias, alguns questionamentos, né? Pode surgir aí um tédio, uma ociosidade. Então, eu queria estar com a palavra de Deus, meus irmãos, trazendo a nossa mente, trazendo nossa alma, o nosso coração, para estar atento a essas questões, não é? Para que Deus nos dê perseverança, para que Deus nos dê realmente um entendimento da sua visão, dos seus propósitos, né? Porque sempre quando tudo começa, às vezes tem sempre um romantismo, né? Tem sempre algo novo, sempre no início ele causa algumas situações, né, de euforia, de tristeza profunda, ou de uma alegria, mas depois que a coisa começa a se alongar, aí a gente vê de fato quem fica em cima do barco, né, com toda a turbulência que vem agitando. Então eu espero que você esteja no mesmo propósito, esteja firme, né, esteja se alimentando da mesma expectativa, né, que as mensagens que você já tem ouvido nesses dias continue, né, a fazer morada dentro de você, a trabalhar dentro de você, e que a de hoje seja mais uma para não somente acumular conhecimento, mas sobretudo trazer vida, trazer transformação à sua vida, tá bom? Então convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, nós vamos ler versículo 10 ao versículo 14 da carta de Paulo aos Romanos, né? Esta passagem bíblica que, segundo os estudiosos, né, segundo que andei pesquisando, Agostinho teve um encontro muito profundo com Deus através desse texto, né? É claro que Agostinho foi aquele homem que foi ensinado desde muito cedo os caminhos do Senhor, mas o mundanismo tomou conta da sua vida, distorções sexuais, né, subiram à sua mente, e foi através dessa leitura bíblica que o Espírito Santo falou profundamente ao seu coração, e ele entendeu realmente que ele era um escolhido, um eleito de Deus, e portanto deveria viver uma vida santa, uma vida compatível com a fé que ele tinha nas Escrituras, mas que esta fé, que esta palavra que ele já cria, ainda não tinha gerado nele, né, uma transformação, uma mudança verdadeiramente radical que o tornasse um exemplo da palavra, um exemplo da fé. Então, Romanos capítulo 13, versículo 10 ao versículo 14, diz-nos assim a palavra do Senhor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei
é o amor. E fazer isto conhecendo o tempo. Olha que coisa interessante, não é? Esse texto por si mesmo, ele vai falar ao nosso coração. E fazer isto conhecendo o tempo. Nós estamos vivendo um tempo que é preciso ter discernimento, que é preciso conhecer, que é preciso estar atento o porquê desse tempo, o porquê desta quarentena. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a Jesus Cristo. Nós estamos há mais de 30 dias nesta quarentena, não é verdade, queridos? Está mais perto. E, inclusive, a nossa salvação eterna, ou seja, a nossa ida ou a volta do Senhor Jesus está muito mais perto do que quando nós começamos lá no primeiro dia de impedimento de estarmos na casa de Deus. Então, tudo isso aqui é Deus falando conosco através desta palavra, não é? A noite, as trevas, é passada. Choro pode durar uma noite, lembra? Mas a alegria veio ao amanhecer. Então a noite é passada e o dia é chegado. Nossa atitude: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias. Esse foi o texto que falou profundamente ao coração de Agostinho. Ele estava vivendo um mundanismo exacerbado em sua vida, mesmo sendo ele ainda já religioso. E dissoluções, nem em contendas e invejas. Antes, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências, em suas paixões. É esta parte B do versículo 14, que é o tema da nossa mensagem nesta manhã de domingo. Não tenhais cuidado da carne em suas paixões. Queridos, nestes dias de quarentena que tem se alongado, parece que vamos viver literalmente os 40 dias, ou quem sabe até mais dias. Diante de tudo isso, nós precisamos estar atentos e precavidos e mais vigilantes do que nunca. É necessário que assim, apropriados, tomados posse da palavra, nós sejamos vigilantes. E não tendo cuidado da carne para atender às suas concupiscências, às suas paixões, porque à medida que o tempo passa, à medida que a peste se estende, vêm as inquietações, vêm os desejos, surge muitas concupiscências. Não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Nossa natureza pecaminosa não deve receber mimo algum no que tange os seus cuidados, no que tange os seus apetites. No primeiro momento de nossas reflexões, eu observei e trilhei por um caminho mais otimista do que poderíamos aproveitar nestes dias de isolamento, nesses dias de distanciamentos da casa de Deus e do contato pessoal com os irmãos. E vamos continuar assim, crendo que é um tempo especial de Deus para tratar conosco, para tratar com a sua igreja, com a nossa família, e também um tempo de oportunidade, de maior relacionamento familiar. Mas não podemos relaxar e na nossa inquietação, queridos, começar a vaguear por labirintos perigosos dentro do nosso próprio isolamento. Nossa mente é um campo permeável. E hoje, no mundo da tecnologia, estamos cercados por janelas e portas, das quais algumas dão em direção ao abismo.
E como diz a palavra de Deus, no Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Cuidado, muito cuidado com a grande rede mundial que você tem em casa. Não vença o tédio do isolamento pesquisando aleatoriamente na internet algum tipo de passatempo, de entretenimento. Essa busca aleatória, sem propósito, sem definição clara do que quer, é muito perigosa, meu irmão. É muito perigosa. Nós sabemos que a internet é um mundo sem fim. Tudo que se pesquisa, tudo que se coloca, vai encontrar resposta. Obedeça aos sinais de alertas do Espírito Santo que em você habita. Seja sistemático na sua busca. Seja seletivo, use somente o que passa pelo filtro da verdade. O que passa pelo filtro da pureza, do amor, do que todos podem ver. Estabeleça limites. Evite jogar a conversa fora. Tirar dúvida com o desconhecido. Ou mesmo pesquisa sem palavras claras do seu vocabulário. Às vezes, uma palavra mal colocada, ou quem sabe até intencional, ou não, pode trazer realmente um despertamento perigoso. Pode despertar do outro lado também um sentimento perigoso. Cuidado, querido. Cuidado, querida, para não se isolar de quem você precisa estar junto em sua casa nesse momento. Já basta o tempo do corre-corre, do dia a dia que você vivia, ou que você viveu alguns dias atrás, se é o seu caso hoje. Se você é um daqueles que está isolado, confinado, mas que antes não era assim. A correria era grande, a luta era grande para poder ter tempo para a família, para poder ter tempo para um momento com a sua família. Cuidado com a pornografia virtual. Não alimente um vitimismo dentro de si mesmo, alegando carências, necessidades, rejeição, desatenção conjugal ou outro tipo de pulsação obscura na sua mente. Seja paciente e perseverante com o tempo, que poderá ser a seu favor ou não. Este é o momento, queridos, de nós compreendermos uns aos outros, sobre tudo aquele que está próximo, o meu próximo, a minha esposa, o meu esposo, o meu filho. Sirva de suporte para o seu cônjuge, nessa hora que parece se tornar cada dia mais difícil. Não tenhais cuidados da carne, em suas concupiscências, em suas paixões, em seus desejos. Olhe para o texto bíblico que lemos. Versículo 11. Conheça o tempo que estamos vivendo. Chega de sonolência. Chega de brincar de pecado. Chega de achar que ainda há muito tempo, pois o tempo é chegado, e quando o tempo chega, não há mais tempo a perder. O apóstolo Pedro fala do basta que devemos dar ao mundanismo, ao pecado, ao tempo que vivíamos antes, como pagãos, como gentios, desconhecendo a Deus. E Pedro nos fala algo maravilhoso, e ele está lá tratando da relação do cristão com o mundo. E ele nos diz o seguinte, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim, porque é bastante, em outra tradução diz, já basta, que no tempo passado, da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Naturalmente obedecíamos a este estilo de vida mundana antes. Hoje,
É diferente. Mas a grande rede permitiu trazer o mundo inteiro para dentro de nós, sem ser preciso sair para o mundo. Queridos irmãos, nunca na história, da humanidade se teve tanto acesso, se teve uma porta escancarada, aberta literalmente dentro da sua casa, na palma da sua mão, como nós temos hoje. A porta da pornografia, da imoralidade, da destruição de casamentos, da destruição de famílias, de lares. Coisa que antes precisava andar com seus próprios pés, hoje chegou o tempo da prova. Chegou o tempo de se rejeitar o vil, o pecado, quando se tem a oportunidade, quando ele realmente, literalmente bate a porta, está batendo, está perto. É hora de despertamento. Desperta, meu irmão. Desperta-nos, Senhor, por tua misericórdia. Não entre, queridos irmãos, não entre, amado irmão, na ociosidade. Não encha a sua casa e a sua mente do lixo cibernético, invisível na maioria das vezes, mas talvez tão letal quanto qualquer vírus que não se pode ver. Suas ondas são um veneno terrível para a sua alma, para o seu bom humor. Muitas dosagens deste lixo cibernético, desse conteúdo que nós absorvemos dia a dia da internet, digo daquilo que não edifica, daquilo que não procede realmente para a nossa edificação. Porque duas coisas dependem do que está na internet. Depende de quem lança o lixo e depende de quem absorve o lixo, de quem consome o lixo. O lixo só é jogado na grande rede porque há quem consuma. Nós estamos transmitindo estas mensagens que são pérolas, que é a mensagem, a palavra de Deus, porque vai ter aqueles que vão consumir, que vão receber, que vão ser edificados, que vão ser fortalecidos. E outro dia, conversando com o nosso irmão Elton, nosso coordenador de mídias, e ele passou alguns números para mim, com todo o cuidado que ele tinha de passar, mostrando que não havia vaidade alguma com isso. Mas eu disse, irmão Elton, não teria nenhum sentido se nós lançássemos uma mensagem na internet, uma mensagem da palavra de Deus, se ninguém ouvisse do outro lado, se ninguém acompanhasse. Teria sentido algum. Por isso que tudo quanto se lança na internet, se lança com o propósito de que alguém veja. Por isso, saiba você o que está lançando, o que está colocando. A quem queremos promover, a quem queremos exaltar. O que queremos transmitir quando assumimos uma plataforma digital, uma câmera, para transmitir uma mensagem, um ensinamento. Então, aqueles que inserem os seus lixos na internet, eles querem alcançar pessoas do outro lado, que consomem, que querem consumir este lixo. E que jamais seja você e eu. Que nós possamos realmente aproveitar aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que nos abençoa, que são colocados na internet por pessoas de Deus, por pessoas que têm o propósito de abençoar. Mas tem aqueles que querem realmente desviar a sua vida, desviar a sua atenção, desviar a sua alma, destruir a sua família. Não fique ocioso, não alimente o tédio ou tente sair dele pela tangente deste mundo obscuro da internet. Existe uma saída mais saudável e destediosa que os nossos pais usaram no passado e viviam muito bem. Olhe para os seus. Há sempre o que fazer, mesmo dentro de casa. Aproveite esse tempo com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. Lembre de alguma brincadeira simples e se reinvente nela com seus filhos, com os seus. Dê um pouco de descanso para a sua vista, para a sua própria alma. E quando assim fizer o uso, faça realmente
Vá definido, vá claro, olha, eu vou agora ligar o meu celular, eu vou ligar o meu computador, porque eu quero acompanhar isso, eu quero ver isso, eu quero pesquisar sobre isso. Nunca vá para a internet simplesmente porque você está entediado, porque você está se sentindo carente, porque você quer passar um tempo, porque é nestes momentos de fraquezas, certo? De tristezas, de vazio, que as pessoas vão para a frente do computador, vão para o celular, e é nesses momentos que elas estão fragilizadas. É nesses momentos que o diabo lança o laço. Porque seria nesses momentos, queridos, que nós deveríamos ir aos pés do Senhor. Seria nesses momentos em que a pressão está aumentando, a tristeza, as dificuldades, de repente o tédio de estar aí isolado. Seria nesses momentos próprios que nós deveríamos dobrar os nossos joelhos. Ponha em dia suas devocionais, tanto negligenciadas com a desculpa de que a razão por não ler a Bíblia era a falta de tempo. Está aí o tempo. Talvez você está tendo mais tempo hoje. Não engane a você mesmo. Este é o tempo de retorno ou de se afundar de uma vez. Decida por não se afundar. Porque o barco está em movimento. E as ondas estão agitadas e poderá ficar mais ainda. O vendaval pode aumentar cada vez mais. E só ficarão em cima os que estiverem plantados neles, ancorados pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Se você é santo, certamente vai entender e vai se inclinar para as coisas do Espírito. Porque o que é santo, diz a palavra, santifique-se mais, busque mais, deseje mais. E se de repente os desejos, a paixão pelas coisas espirituais está diminuindo, isso é natural, acontece. Todos nós, todos os dias, somos realmente atingidos por flechas, por dardos inflamados, tentando tirar de nós esse bom desejo, a boa alegria de buscar o Senhor, de buscar a palavra de Deus. Não é só você, eu também sou. Há dias que a gente amanhece sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar. E isso são tentações, queridos. Nós somos tentados. Ou você acha que o diabo não tenta você a não ler a Bíblia? Que o diabo não tenta você a orar? Que o diabo não tenta você a ter o desejo, a alegria de ir para a casa de Deus? É claro. E como ele tem derrubado pessoas nesta área. E as pessoas acham e ficam dando suas desculpas. Não. Chega de desculpa, queridos. Nós temos que lutar. Nós temos que guerrear. A Bíblia nos ensina isso, a lutar, a guerrear, a batalhar. Lembre-se, nós já falamos sobre isso. A nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é para ganhar a salvação. Não é para alcançar a graça salvadora de Deus. Ela já veio em nossa direção. Ela é dada gratuitamente. A nossa luta é para nos mantermos fiéis, firmes, testemunhando dessa graça que nos ensina a abandonar, a vencer toda impiedade, todo pecado. Não atente, meu querido irmão, para as sugestões subjetivas da mente. Esteja focado no alvo da sua vida, nas promessas de Deus. O nosso texto nos alerta para algo que passou. Mas se você está vivendo este tempo, aproveite. Deus fala para você. Para muitos, infelizmente, tudo isto que estamos vivendo é passado. Cessou a oportunidade. Mas nós estamos vivendo o tempo. Nós estamos dentro do tempo. Mas ele também vai passar. O versículo 2 diz o quê? A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O diabo já está sugerindo, não é? A forma de satisfação sexual nestes dias. Ou seja, está tendo isolamento, está tendo confinamento, e ele está dando as suas sugestões. Afinal, ele é bacana, não é? Ele tem um sistema todo a seu favor para poder orientar o seu grupo, aqueles que estão, né,
inserido no sistema a se satisfazerem plenamente. Então ele está já sugerindo aí uma forma de satisfação sexual. Mas ele não está, é claro, preocupado com o sexo lícito e santo, praticado entre os casados, que sabe se conter quando é preciso, que sabe respeitar o direito do outro ou a sua indisposição. O diabo quer alimentar a porneia, que se aplica a toda forma de imoralidade, de sujeira, de violência ao pudor das pessoas, resumindo-a a objeto de uso, de prazer e satisfação egocêntrica, descartável. É o sexo idólatra que ele promove. Ele estimula e desperta nas pessoas com suas mentiras, alegando as necessidades sexuais, como se ela estivesse em pé de igualdade com o pão nosso de cada dia. A mídia tem explorado isto em seus telejornais. Foi motivo de uma longa reportagem domingo passado. Você pode ter assistido. Toda a reportagem, eu não assisti, comecei a assistir, mas fiquei com vergonha porque tinha criança comigo, tinha alguém comigo, eu simplesmente desliguei. Mas eu sei que a reportagem estava tratando disso. Pude ouvir, incentivando as pessoas a terem sexo virtual, incentivando as pessoas a se masturbarem, porque era mais seguro. Queridos irmãos, você sabe a quem pertence esse sistema, esse mundo? O mundo jaz no maligno. Portanto, não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com este mundo, 1 e 2. Antes apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em um culto racional, em um culto que envolve vida, que envolve entrega racional. É uma violência, queridos, a pureza, o que estão fazendo. O que a mídia faz todos os dias, o que a mídia incentiva todos os dias, é uma violência à pureza, à castidade daqueles que se conservam para Deus. Você que é jovem, que se conserva para Deus, há um estímulo à masturbação, induzindo as pessoas a procurarem sexo virtual nesta quarentena, por ser mais seguro. Que absurdo! Como ele é sutil! Ou seja, já que não podem sair para as noitadas, para as baladas, a prostituição, já que o sexo é essencial, é um serviço essencial, não pode ficar sem ele, então a saída é praticá-lo individual, com o seu próprio corpo, ou contratar uma prostituta virtual. Exponha os seus desejos, os seus apetites. Isto não é saudável ficar dentro de você. Como ele está preocupado com a sua saúde, não é? Não caia dessa não, meu irmão. Deixa o mundo é dele. Mas é claro que não é o mundo necessariamente que o diabo quer atingir. Ele é muito sutil. Ele quer tirar proveito deste momento de confinamento das pessoas para estimular mais ainda ao sexo desvirtuado, escravizando-as, tornando-as viciadas em toda sorte de pornografia, acabando com o que a Bíblia chama de leito imaculado. Cuidado com a pornografia virtual, tão amplamente acessadas com mais frequência nesses dias. Quando você acessa esses sites, deixa eu te dizer essa verdade. Quando você acessa esses sites, você está se associando ao crime, à pornografia, à prostituição infantil, à pedofilia. Saiba disto. Sempre que você acessa esses sites, sempre que você coloca uma pesquisa nesse direcionamento, você está se associando, você está promovendo, você está cooperando com esta rede de criminalidade. Esta rede, meus queridos, é a mesma que alimenta o narcotráfico, a pedofilia, a prostituição infantil, a ideologia de gênero. Ele quer alimentar os seus adeptos, escravizando aos vícios, como se o nosso corpo
fosse o seu campo de atuação, exatamente porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele quer profanar este templo. Não se entregue à pornografia, não exponha os seus membros ao pecado, como está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 13. Antes apresente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, como diz Romanos 12, versículo 1. Você foi comprado por um alto preço. Você pode ler lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 23. Você foi comprado por um preço alto. Nem se compara com esse ouro e prata que o mundo valoriza. O diabo, meus queridos, é excessivamente pornográfico. Ele é pai da porneia, que de todo tipo de porneia procede do seu espírito carnal e imundo. Porneia é a palavra grega que comporta, que recebe, que atende, que se aplica a todo tipo de imoralidade, a todo tipo de indecência. Ou seja, tudo que você imaginar que é sujo, que é imoral, que é desvirtuado, que é contrário à visão santa do sexo que Deus estabeleceu, a palavra usada lá é porneia. Quando Jesus chama de espírito imundo os que se apossavam das pessoas, ele se refere a todo tipo de imundícia, inclusive a imundícia sexual. Lembra quando Jesus fala espírito imundo? Ele é o pervertor da pureza. Cuidado com as suas crianças nesses dias de quarentena. Vigie o que elas estão vendo na internet. Seus adolescentes, suas crianças. Marido, esteja vigilante. Esposa, não se descuide. Porque não é somente homens que acabam se viciando nesta rede de pornografia. Mulheres também têm se enveredado por este caminho tortuoso, este caminho de dor e de angústia, que tem aprisionado muitos homens e mulheres. Quando falei na minha primeira reflexão sobre a moderação do uso, eu já temia o alongamento desta peste. Não relaxe. Continue na vigilância. Olhe o tempo. Leia o tempo. Está mais próximo, meu irmão e minha irmã. Versículo 13 nos fala isso. Este versículo fala do nosso andar cuidadoso. Porque nós humanos, nós somos realmente tendenciosos a caminhar bem, a iniciar bem, como nós falamos na quarta-feira. Iniciar bem, empolgados, gratos, felizes, mas depois desanimamos. Depois vamos relaxando. E queridos, eu pensando um pouco sobre essa pandemia, não é? Está tendo todo cuidado hoje. As pessoas usando máscara, usando álcool em gel, enfim. O meu temor é que depois que passa, depois que, digamos assim, olha, encerrou, pensa que acabou a pandemia, pensa que acabou o vírus. Não, ele vai continuar. Todos os anos. Então lembre-se de uma coisa, nós precisamos continuar. Você está tendo cuidado hoje? Vamos continuar tendo cuidado. A vida vai continuar. Então por isso que tem que ter um basta. A gente vai ter que sair em algum momento do confinamento. Vai ter que sair em algum momento. É claro que é prudente que, enquanto a peste estiver se alastrando, estiver forte nos termos que está, é realmente prudente, sensato, que se mantenha realmente, né, nos resguardemos. Mas vai ter um momento que vamos sair. Vamos ter que sair. E ainda continua vírus no ar. Ainda continua vírus espalhados. Vai continuar. Por isso que os cuidados vão ser constantes daqui para frente. E é claro que a gente sabe que essas coisas vão ter mutações. Então, a gente tem que ter realmente um andar sensato, um andar prudente. Nós temos que ler o tempo, nós temos que saber que estamos vivendo num tempo extremamente difícil, tempos trabalhosos, e que nós, como igreja, nós devemos realmente lutar mesmo para prolongar a vida o máximo possível, mas com temor e tremor diante do nosso Senhor, confiando, olhando firmemente para Ele. Então este versículo fala do nosso andar cuidadoso. Temos que estar focado, queridos, olhando para a nossa missão. A nossa missão não pode ser deixada para trás, por conta dos perigos, das lutas, não. Nós vamos se preparar, nós vamos sermos prudentes e vamos avante, no momento certo. Esta é a nossa oração. O olhar para trás se faz necessário, mas somente através de retrovisores.
Nunca jamais ficar olhando para trás, porque se nós ficarmos assim, nós vamos acabar perdendo a nossa vida pela frente. Vamos atropelar quem estiver pela frente. E a título de ilustração, queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4, esse texto emblemático da vida de Davi. Diz lá o texto, do capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 1 ao 4, que o tempo da primavera, que era o tempo dos reis, saírem para as batalhas, saírem para cumprir as suas guerras determinadas anualmente, diz o texto que Davi resolveu ficar em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava lavando, tomando banho. E era esta mulher muito formosa à vista. Davi ficou extremamente desejoso. Foi despertado um desejo de possuir aquela mulher, porque os seus olhos a cobiçaram. Os seus olhos a trouxeram para dentro da sua alma, mesmo ele tendo tudo o que ele quisesse de maneira lícita, de maneira abençoada por Deus. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: é a mulher de Betseba. Esta é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela. Então voltou para a sua casa. Todos nós temos, queridos, algo a cumprir dentro de um tempo determinado por Deus. Este tempo requer de nós discernimento e obediência. Davi não saiu para cumprir a sua missão naquele tempo, na primavera do ano em que os reis deviam sair, era um mandamento de Deus. Ele ficou quando não era para ficar, se isolou quando deveria estar com a multidão, guerreando, batalhando. E aí, querido, sozinho, começou a andar ansioso de um lado para o outro no terraço do palácio. Entediou-se propositalmente, porque ele poderia estar com os seus soldados na batalha. Ou mesmo que se tivesse que ter ficado isolado, se fosse a lei, naquele momento fosse uma lei de preservação à vida do rei. Ele era da área de risco, do grupo de risco. Puxa, perdeu o rei de Israel? Não. Olha, essa batalha é muito perigosa, meu rei. O senhor tem que ficar aí. Porque se nós morremos, nós morremos. Mas se o senhor morrer, aí morreu a glória de Israel. Mas não era esse o caso. O rei era para ter ido. Queridos, se fosse hoje, eu não tenho nem dúvida de que ele não valeria de nenhum soldado para mandar o recado que ele mandou à mulher de seu próximo. Ele usaria as redes sociais, secretamente, quem sabe criaria até um perfil falso, para poder trazer aquela mulher ao seu aposento, ao seu quarto. Só tem um detalhe, queridos, só tem um detalhe, que Davi, no seu tempo, se esqueceu, e nós, no nosso tempo hoje, esquecemos, quando engodados pelo desejo proibido. É que de Deus nós não escondemos absolutamente nada. De Deus não se esconde absolutamente nada. Pode apagar as mensagens, pode ser um hacker que não deixa rastro algum na rede, pode colocar senha secreta, pode se esconder no escuro do quarto ou debaixo do edredom. O olhar de Deus está em toda parte e não tem jeito. Como diz a Bíblia, o pecado sempre nos alcançará. Não escapa, nem grande nem pequeno, mesmo o grande rei de Israel, mesmo o homem segundo o coração de Deus, não escapou da correção de Deus, do olhar de Deus, que fala ao seu profeta Natã, aquilo que Davi tentou esconder por tantos anos. Deus não se deixa escarnecer. De Deus ninguém se esconde e nem precisa, porque Ele conhece as nossas fraquezas e está conosco quando lutamos aos seus pés para vencer. Mas tentar esconder é pura loucura. Eu posso confessar ao meu Deus as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, e se precisa até conversar com o meu irmão pedindo ajuda.
Voltando ao nosso texto esclarecedor, versículo 3. Andemos honestamente como de dia. Isto revela algo para você? Isto faz sentido com o que acabamos de falar? Não existe trevas, não existe noite, coisa alguma oculta aos olhos de Deus. Por isso Paulo nos diz: façam sempre coisas na luz, coisas que não vos envergonhem, coisas que todos podem ver, coisas que todos podem acessar. Nossa carne sempre vai desejar o que é contrário ao Espírito, o que é contrário ao que é santo. Por isso a ordem é: não tenhais cuidados da carne em suas paixões. Como podemos fazer isto, queridos? Número 1, versículo 14. Revestindo-se do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo, para que a carne não venha realmente sufocar-nos e venha nos conduzir à satisfação dos seus desejos e paixões. É nos revestindo de Cristo, da palavra de Cristo, fazendo com que a palavra dele habite em nós abundantemente. É Paulo que vai nos dar, queridos, a instrução de como colocar a nossa natureza pecaminosa no seu devido lugar. E o que nós observamos em segundo lugar, ele diz: faça morrer a sua natureza pecaminosa. Paulo fala isso, que nós devemos fazer a nossa natureza pecaminosa. Este é o processo: começar revestido de Cristo, como Paulo colocou. E aí eu quero que você veja Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Em outra tradução diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E esses membros, esta natureza, produz toda espécie de porneia. Por isso que a palavra porneia vai estar sendo colocada nesses termos que eu vou colocar: fornicação. É claro que em algum sentido a palavra vai estar lá, né, em outro sentido. Fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência e avareza. Tem o termo mocheia também, né? Mocheia, que está ligado, certo, mais para a questão da impureza, no que tange a questão do adultério, né? A porneia está ligada mais à prostituição e a mocheia, enfim, mas dá na mesma coisa. Tudo é imoralidade, tudo é indecência. E aí Paulo acrescenta nesse texto de Colossenses capítulo 3, versículo 5, dizendo: a concupiscência e a avareza, que é idolatria. Queridos, é aquela coisa, quando se comete um erro, um pecado, um abismo, vai chamando o outro. Então não tem jeito. Se a gente se alimenta de um pecado, se a gente acoita um pecado, se a gente supervaloriza um pecado em nossas vidas, é questão de tempo para outros entrarem. Por isso que a gente vai deixando a vida cristã um passo de cada vez, como nós vimos quarta-feira, na direção errada. Quando a gente começa bem, a gente vai dando um passo de cada vez na direção certa. Quando a gente começa a trilhar pelo caminho errado, a gente vai dando um passo de cada vez na direção errada, até que se afunda. Este é o perigo de não observar a palavra de Deus. Por isso diz a palavra do Senhor lá em Provérbios 23, filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Filho meu, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isto significa dizer, queridos, que mesmo depois que aceitamos a Cristo, a nossa natureza terrena ainda se mantém em nós. E que compete a nós, pela nossa entrega a Cristo, vencer, rendendo-nos cada dia ao Senhor. Por isso o termo está lá: fazei morrer. Ou seja, é uma atitude minha. Depois que Cristo passa a habitar em minha vida, o Espírito Santo, eu tenho que fazer morrer a minha natureza pecaminosa. Como que eu faço isso, pastor? Não tem outro jeito, querido, não tem segredo. É submetendo à vontade de Deus. É buscando ao Senhor. É diante do tédio, é diante da ociosidade, é diante das pulsações, dos desejos contrários ao que é santo, ao que é puro, buscar a Deus, clamar ao Senhor, se prostrar, chorar, ler a Bíblia, louvar, mas não focar naquele desejo da carne, porque se você alimenta um pensamento, você vai dar vida àquele pensamento. Então é uma ordem que Cristo tem dado para nós. É claro que isto é impossível se nós não estivermos revestidos de Cristo. Ou seja, eu não vou fazer morrer a minha natureza pecaminosa se Cristo não habitar em mim. Então por isso que é uma palavra que é para aqueles que de fato estão revestidos de Cristo. É o primeiro passo.
Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. E Paulo vai dizer-nos que tais práticas ou comportamentos pecaminosos, a porneia, não convém aos santos. Vamos ler, queridos, Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 8. Olha só, olha o que diz. Mas a prostituição, o termo lá é mocheia, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Como convém a santos. Nem torpeza, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Poderíamos parar aqui nesse texto e virar tantas lições para a gente, mas o vídeo ficaria muito comprido, a mensagem ficaria muito longa. Você pode estar refletindo aí sobre esse texto, à luz de tudo que nós já temos ouvido. Ninguém anda todo o tempo como filho da luz, sem pertencer à luz. Por isso Paulo estimula a constância do andar dos crentes em santidade, para que aqueles que apenas andam por um momento, com o propósito de enganar, sejam revelados como tais. Pois sabemos que o nosso inimigo se transfigura em anjo de luz. Então tem muitos transfigurados por aí. Tem muitos que parecem ser, mas não são. São transfiguração. São abominações do maligno, do anticristo. Então a nossa luz deve ser constante. Não podemos flertar com as trevas. Somos luz. Dissipamos todas as trevas. Os que são de Cristo devem crucificar a cada dia a sua natureza pecaminosa. Nossa mente, queridos irmãos, é capaz de pensar as mesmas coisas de uma mente mundana, de modo que quanto mais tempo o pensamento ficar remoendo em nossa mente, mais chance haverá de executar esse pensamento. Por isso, como disse Lutero, nós não podemos impedir que um passarinho fique sobrevoando sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que este mesmo passarinho pouse, faça um ninho e choque ovos. Então, os pensamentos eles vêm, mas eu posso dissipá-los, eu posso vencer buscando ao Senhor. Davi teve tempo de desistir da sua maldade, quando o mensageiro disse a quem pertencia aquela mulher, mas o seu vaguear de um lado para o outro gerou cordas de embaraços para a sua própria vida. É o que Tiago vai nos dizer no capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. E isso acontece muito quando nós estamos entediados, ociosos, preocupados, enfim. Olha o que diz. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Atraído. Eu posso ser atraído por algo de supetão, de surpresa, mas também eu posso ser atraído por algo que eu quis causar essa atração. Vai ser engodado e vai cair do mesmo jeito. Mas talvez a culpa seja maior ainda. Depois, havendo a concupiscência concebido, dará à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Queridos, não é pecado ser tentado, mas inevitavelmente, quando procuramos pela tentação, cairemos nela. Pastor, mas há alguém que procura a tentação? Sim, principalmente isso que nós estamos falando. Pecado, a pornografia e outras questões são pecados muitas vezes procurados. Muitas vezes resultado de curiosidade, de pesquisas aleatórias na rede, de pesquisas já com segundas intenções, com aquele pensamento inocente. Vou dar só uma olhadinha, vou só ver um pouquinho, é só para desaparecer um pouco, eu não vou prosseguir. E nós sabemos que isso não é verdade. E se você é desses que só precisa provar um pouquinho para se afundar, você é um viciado. É igual um alcoólatra, alguém que está se livrando do vício. Ela não consegue tomar uma dosezinha. Não existe. Ela vai encher a cara
Da mesma forma, quem é viciado em pornografia, se der uma olhadazinha, vai encher a alma de pornografia, vai encher a alma de impureza. Por isso, o que Paulo diz é fazer e mortificar a vossa carne, fugir. Então não procure a tentação. Para a gente encerrar, não procure a tentação. Não se exponha àquilo que você já sabe que não vai resistir. Sujeite-se à palavra de Deus, diz a Bíblia. Tiago, capítulo 4, sujeitai, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, pois a noite é já passada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Só depende de você. Então, não tenhas cuidado para alimentar, para atender os reclames, os desejos da sua natureza pecaminosa. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, tenha um dia abençoado e até logo mais à noite com mais uma mensagem para a nossa edificação. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém.